violência está cada vez maior no Brasil e no restante do mundo, mas um segmento específico da violência tem crescido e chama a atenção da sociedade. Estamos falando da violência intrafamiliar. A questão é de grande amplitude e envolve profissionais de diferentes campos de atuação. O problema social atinge principalmente mulheres, crianças e adolescentes, idosos e portadores de deficiência. O assunto foi tema da tese de doutorado de Fernanda Martins, aluna da PUC Minas, que é a nossa convidada do programa de hoje. Fernanda, bem-vinda. Muito obrigada. Fernanda, para começar, eu queria saber de onde surgiu o seu interesse por esse assunto. Você é assistente social, você conviveu com muitas pessoas que sofreram esse tipo de violência? Sim, Renata, eu trabalhei durante muitos anos no atendimento a vítimas de violência doméstica, sobretudo crianças de 0 a 6 anos, numa instituição de acolhimento que era a Casa Novela. Então, atuei durante muitos anos lá, fazendo esse atendimento e depois também algumas orientações às famílias, trabalho de acompanhamento familiar. E como que surgiu o desejo de estudar, aprofundar o seu conhecimento a partir desse trabalho? Eu fui presidente do Conselho Estadual de Direitos da Criança e Adolescente. Em 2010, o Hospital João XXIII me convidou, de certa forma, para estar realizando essa pesquisa. Sabiam que eu era professora e tinha um interesse muito grande de entender um pouco essa questão da violência, porque muitas vezes ela era confundida. Quando chegava no hospital, chegava como acidente e por trás trazia um não dito, que seria a questão da violência. Então, foi uma solicitação do Hospital João XXIII. Na sua pesquisa, você constatou associações entre violência, nessa violência mais grave, e outros tipos de violência menores ou de outros aspectos? Sim, o estudo, ele traz, de certa forma, um pouco de todos os tipos de violência, não só a violência física, mas a negligência e a violência psicológica também. Então, de certa forma, eu trabalhei a partir dos prontuários do hospital, foram mais de 1.500 prontuários. Foi realizado também um trabalho com a equipe técnica de entrevista e com os pais que, por algum motivo, o filho estava no CTI. 8 familiares. Então, de certa forma, trouxe um pouco esses indicadores da violência e algumas síndromes, como a síndrome de Munchausen por procuração, síndrome do bebê sacudido, dentre outras. Então, de certa forma, foi possível estudar um pouco essas questões. Esse é o livro da Fernanda Flaviana de Souza Martins, Análise Institucional na Saúde, o impacto da violência intrafamiliar na criança e no adolescente. Como que foi escrever esse livro, todo esse planejamento, esse trabalho? Foram 4 anos, Renata? Foi um grande desafio, porque, de certa forma, trabalhar com a questão da violência não é simples. Então, teve todo um aprofundamento na questão do tema violência e também análise institucional, porque, na verdade, eu fui estudar a violência a partir do que não está dito, porque muitas situações chegavam como acidente. Então, de certa forma, quis dar um pouco, compreender um pouco mais esse fenômeno. Qual que é a diferença entre violência intrafamiliar e violência doméstica? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente essas diferenças. Olha, a violência doméstica é quando ela ocorre dentro da casa, Dentro da casa, normalmente cometida por as pessoas que estão convivendo no mesmo ambiente. Pode ser o pai, a mãe, o pai, tio, a mãe, um tio que reside na mesma residência, ou avós, um empregado. Já a violência intrafamiliar, ela, de certa forma, vai ser aquela violência que ocorre dentro da casa também, mas também no espaço urbano, como o abandono de criança, como a violência física, na rua mesmo, e outras situações que colocam a criança em risco. Fernanda, durante a sua pesquisa, você avaliou dados do Hospital João XXIII. Sim. Uhum. O que você constatou de mais comum nesses números? O que mais te chamou a atenção? Olha, dentro todo esse trabalho, a gente tem um percentual de agressão mesmo, nesses mais de 1.500 prontuários, 10% seria motivo agressão. Que chega, às vezes, como um acidente. Não, esses são agressões mesmo, O acidente corresponde a 17%,
mais de 20% quedas, e aí tem um percentual significativo de queimados também, porque o hospital é referência, que é 12%. Mas as pessoas, quando levam os filhos ou algum parente ao hospital, geralmente falam que é um acidente, que ocorreu um acidente, não assumem Exatamente, que houve a violência. Exatamente. Nesse sentido. Nesse sentido. E a dor da família é muito grande, né? Porque, de certa forma, eu dei voz para essas famílias, quando fiz a entrevista das famílias que estavam com crianças no CTI. Mas o que você mais constatou? O que foi mais comum? Que percepções você teve diante desses números, desse dia a dia de pesquisa no Hospital João 23? Olha, o que ficou muito claro foi a naturalização da violência e ainda a banalização, né? Então, a gente tem a violência muito como uma questão educativa na nossa sociedade. Então, para muitas famílias ainda, né, e para a sociedade, a violência ela é permitida pelos pais. Então, nós precisamos de romper com essa violência. Porque, na verdade, a partir do momento, mesmo sendo espaço privado, a família, quando ocorre uma violência, essa família se torna pública e nós precisamos de intervir. E muitas vezes, na fala das famílias, o que eu pude perceber é uma questão intergeracional, cultural, aceita, né, ainda a questão da violência. Qual que é o perfil dessa família? Tá. Normalmente, né, a família foram pessoas que também sofreram algum tipo de violência, né, um percentual significativo. De certa forma, o que eu percebi em comum das famílias, né, há uma violência, há uma fragilidade dos vínculos familiares, né, ao mesmo tempo que quem comete a violência foi quem salvou a vida, porque, né, no caso, né, a gente tem algumas famílias, nesse caso o CTI, foram elas responsáveis, mas ao mesmo tempo foram elas que salvaram a vida dessas crianças, levando ao hospital. Então, você tem uma vinculação patológica também. Então, precisa olhar para as famílias. Eu acho que falta hoje mais investimento na educação e políticas de fortalecimento dos vínculos familiares, para que a família entenda, né? Aí é muito fácil culpabilizar a família, né? Mas nós temos que ver que muitas vezes essas famílias também estão em situação de apatia social. Então, aí tem uma característica também a questão do desemprego, né? Álcool, drogas, né? Diversas situações que, de certa forma, elas não vão ser responsáveis pela violência, mas elas podem desencadear, né, e contribuir para essa violência. Um outro fato também que eu gosto de destacar é que não são as famílias pobres as responsáveis, né? Infelizmente, a violência ela acontece em qualquer contexto familiar, né? Às vezes ficou mais evidente no estudo por o hospital ser um hospital público, mas às vezes muitas crianças e adolescentes sofrem também, né, de classe média alta, mas aí é mais velado e fica mais difícil detectar também. Aí você acredita que seja um número relativamente menor? Não acredito que seja menor. Eu acho que há também uma incidência significativa. O que ocorre hoje é que, de certa forma, fica um pouco invisível mesmo, né? Então, dá visibilidade, um vizinho, um médico, né? As pessoas que trabalham, atuam na educação, é importante denunciar. Então, o livro ele traz alguns indicadores que ajudam, né, todos os profissionais a perceberem. Inclusive, denunciar é muito importante para que o Estado tenha esses números e possa também trabalhar políticas públicas e outros. Né? Exatamente. Né? Os casos declarados hoje, por exemplo, no Hospital João 23, né, todos são notificados. Mas quando ela vem oculta, fica muito difícil, até para a equipe dizer, né? Então, o livro ele apoia a todas as equipes, né, não só do Hospital João 23, mas outros hospitais, postos de saúde, na educação também, a ter um olhar diferenciado. Né? Então, um indicador, por exemplo, né, 2 ocorrências no mesmo dia, né, queimadura, por exemplo, em regiões improváveis, né, é um indicador de violência, traumatismo cranianos com histórico, né, já, né, de certa forma, outros históricos também reincidências, né, crianças que retornam com frequência ao hospital. Então, isso tudo precisa ser olhado, verificado. É um assunto que você acredita que precisa ser mais divulgado e discutido em sociedade? Sim, né? Eu queria falar um dado que é nacional, mas de certa forma reflete, né, em toda a sociedade. Hoje, a cada 10 minutos, uma criança é vítima de violência no nosso país. E há uma subnotificação desse número. Então, a sociedade precisa de denunciar. Hoje tem o Disque 100, né? Então, nós precisamos de ir falar... Disque 100. Disque 100. Né? E aí, a partir do momento que você denuncia, essa criança é protegida. E a denúncia é sigilosa, a sociedade não precisa de ter medo. Então, às vezes, a criança está no contínuo de violência
né, é perigoso. Então, às vezes, a família, a partir de uma advertência, o conselho tutelar, né, o aconselhamento e tudo, a inclusão dela no programa social, pode fazer com que rompa com essa violência e preservar a vida de muitas crianças e adolescentes. O Disque 100 é de qual é vinculado ao governo? O Disque 100 é do governo federal, né, Secretaria Especial de Direitos Humanos, e encaminha para os estados e municípios as situações. Ótimo, eu gostaria muito de agradecer, né, a sua presença e que você fale um pouquinho para a gente encerrar esse foco central do livro, a mensagem que você quer deixar para as pessoas. Bom, que a gente não naturalize, né, que a gente não banalize a violência, nenhuma situação, e que seja o principal mesmo, que a gente proteja nossas crianças e adolescentes. Ações de apoio à educação. Então, muitos acidentes acontecem em casa, às vezes porque as crianças e adolescentes não estão tendo acesso, as crianças pequenas principalmente, à educação infantil. Então, a família fica com a criança, às vezes a criança passa o dia todo sozinha. Então, a gente precisa, né, de certa forma, fazer com que esse direito seja garantido. O direito à educação, o direito à convivência familiar e comunitária, e vai ser feito, né, garantindo a educação e políticas públicas mais efetivas que fortaleçam a família. Muito obrigada, Fernanda, pela entrevista. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço, Renata. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.